Hoje nós vamos conversar com o diretor da nova geração do cinema goiano, Érico José, autor de 2 curtas, entre eles O Corpo que Me Pertence, filme de horror psicológico que venceu o 2º Morcego Vermelho, festival realizado em 2018. Seja bem-vindo, Érico. Muito obrigado. Vamos começar então falando desse filme, que ele tem um gênero bem definido, horror psicológico. Você começou no cinema já dentro dessa linha e você pretende continuar nela? Eu pretendo fazer outros no mesmo estilo, mas não é só isso que eu pretendo fazer. É o que estiver me chamando a atenção no momento, eu acho que é o que eu vou flertar, assim. Mas eu costumo misturar muitas coisas também. Igual o Corpo, eu acho que tem toques de surrealismo, tem um pouco de expressionismo pelo contraste, assim. Então, eu acho que é sempre uma mistura das coisas. Esse filme ele reflete um momento de angústia que você estava vivendo. E o que resultou nessa angústia sua? Como que você explica, relaciona essa angústia sua com o filme? Eu estava tendo crises de ansiedade, assim, que eram fortes para mim, e aos poucos eu tentava passar por isso com símbolos. E esses símbolos foram se juntando e formou essa narrativa que não é tão convencional. Muitas pessoas pegam e viram para mim e falam, não entendi muito bem. Só porque tem pessoas que se sentem tocadas mesmo pelo simbolismo. Eu acredito que são pessoas que passaram por coisas parecidas com o que eu passei. E foi assim que eu consegui transpor isso, pegar minha angústia, meu sofrimento da época e passar para um personagem que também está psicologicamente perturbado e está passando por um momento de angústia. Boa noite. Posso te ajudar? Tô com o quarto ali. O filme ele tem uma estética bem definida, que é uma mistura de influências de Tobe Hooper, autor de filmes como O Massacre da Serra Elétrica e Poltergeist, e David Lynch. Como que o filme traduz essas influências? Eu vou começar falando do David Lynch. No caso, o David Lynch, uma coisa que eu notei, que eu li um pouco sobre, é que ele trazia personagens masculinos sofrendo de angústia, traduzindo isso meio que para uma espécie de horror, ao contrário do padrão de filmes que pegavam sempre personagens femininas sofrendo angústia com um assassino ou alguma coisa que perseguia. E aí do David Lynch o que vem mais é essa ambientação da angústia, assim, é essa questão dessa sensação de que algo está errado, de que tem algo perturbador ali. E o Tobe Hooper, eu fiquei muito tempo viciado no Massacre da Serra Elétrica. Eu via aquele filme tipo umas 10 vezes, um período muito curto, e cada vez mais eu pensava, isso é uma obra-prima. Por que você ficou viciado nesse filme? Por que você considera ele uma obra-prima? Eu conheci uma pessoa que não gostava de filmes de horror, mas me falou que o Massacre da Serra Elétrica era o melhor filme de horror que ele já tinha visto. E eu já tinha visto o filme antes e ele não tinha me despertado nada. E aí eu resolvi rever. E aí quando eu revi, eu percebi muita coisa ali que estava no subtexto e que era muito forte. E aí eu fui estudando mais sobre o filme e foi o filme que mudou toda a geração, todo o horror que veio ali depois daquilo ali, era uma coisa completamente diferente do que tinha antes. É o grande divisor de águas, assim, do horror moderno, assim. E aí cada vez mais que eu assisti o filme, eu ia percebendo técnicas, eu ia percebendo estratégias de filme de baixo orçamento que foram usadas ali de maneira, às vezes até como um erro, como uma maneira de vamos fazer esse filme acontecer. Pouco dinheiro, o filme devia ter pouco orçamento, assim.
E aí eu vi que aquilo ali poderia ser usado de maneira consciente. Então eu usei várias coisas que eu vi ali para poder construir o meu filme de baixo orçamento também, assim. É o filme, O Massacre da Serra Elétrica, é um filme de extrema violência, com cenas de violência explícita. O pior que não. Ele pior que não? Bom, Não. pelo que eu me lembro, tem os assassinatos, as mortes ocorriam de forma... É uma sugestão, então. Eram sugeridas, a violência era sugerida. É bem sugerida. Isso até é Mas não engraçado. apareciam os corpos decepados, os membros decepados, por exemplo? Não. Tem muita sugestão. A abertura do Massacre da Serra Elétrica, que é uma coisa genial para mim, mostra... Primeiro a tela fica totalmente escura e aí você escuta um barulho de uma pá cavando. E aí, de repente, você vai vendo flashes de uma câmera iluminando partes de corpos. E isso vai criando uma tensão, até que você vê uma escultura de corpos, assim, de corpos já em decomposição, com um som do rádio explicando sobre roubo de túmulos que estão acontecendo na região. Agora, as notícias locais transmitidas pela sua rádio predileta. Essa é só uma entre a série de decisões a serem votadas pela investigação. O resto do filme é quase tudo muito na sugestão, assim. É interessante. Então, realmente, é uma obra-prima, porque, por exemplo, eu vi esse filme há muitos anos e ficou na minha cabeça que ele tem cenas extremamente violentas. Eram só sugestões, então, o barulho da serra, Sim. a tensão vivida pelos personagens. Então, vamos rever esse filme, né? Com outros olhos. Sim. E o seu filme também, ele sugere uma violência, ele não tem uma violência explícita. Não tem. Você fez uma homenagem para o seu pai, com um personagem açougueiro. Seu pai é açougueiro e você colocou um personagem açougueiro como protagonista da história. Sim. Mas a semelhança com seu pai para aí, é só o fato de ele ser açougueiro. Só o fato dele ser açougueiro, mas sempre que eu estudava roteiro, porque o filme ele nasceu de uma vontade minha de melhorar a minha escrita de roteiro, mas voltado para o que eu queria fazer. O meu roteiro ele é feito para a imagem, não importa muito a história. Não me ligo muito à história, eu gosto da imagem, assim, da direção, mais pro rumo do filme experimental mesmo do que pro filme narrativo. E sempre que eu estudava roteiro, a dica era, fala sobre alguma coisa que você conhece. E aí olha, eu gosto de horror e eu conheço um açougueiro. Então eu acho que o açougueiro combina bem com isso. Vamos aproveitar e falar da fotografia desse filme. Sim. O Corpo que Me Pertence é filmado todo em PIB. Sim. E por que você fez essa opção? Porque eu queria trazer para o filme essa sensação de pesadelo, sabe? E eu sentia que o preto e branco ia contribuir para isso. E isso veio da influência do expressionismo alemão. Tanto que quando eu comecei a escrever o roteiro, eu sempre tive a ideia de que esse filme seria preto e branco. Então eu achava, por exemplo, que o açougueiro ia combinar muito por causa das vestes brancas, assim. Que ele ia sempre ser um ponto de destaque em relação ao ambiente, né? Porque no expressionismo, o conflito interno do personagem, ele se materializa no ambiente, no cenário. Então eu acho que esse contraste entre o personagem branco, que está caminhando pela escuridão o tempo inteiro, ia ser uma coisa que ia contribuir para esse incômodo que eu buscava no filme. E as cenas acontecem, a maior parte, num ambiente escuro, é noite. O filme é todo noturno. Todo noturno. Então tem um contraste bem definido entre luz e escuridão, sombra Sim. e claridade. A ideia era que o personagem ele se encontra numa escuridão muito pesada. Então o filme se confunde muito entre delírio, pesadelo. Então essa noite eterna do filme, assim, eu acho que contribui também para esse incômodo que eu buscava ali. Érico, eu vou te interromper para a gente chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Estamos conversando aqui com o Érico José, diretor da nova geração do cinema goiano. Érico, então, continuando, falando sobre a fotografia do filme O Corpo que Me Pertence. Ele já nasceu com essa proposta de ser P&B. Sim. Ele já nasceu, o filme já nasceu com a proposta de ter uma estética preto e branco. Sim. E o que eu acho legal é que foi um filme de estudantes, que a maioria das pessoas estavam ali aprendendo diversas coisas, e mesmo o Larry Machado, que foi o diretor de fotografia, tendo uma experiência muito, muito grande, foi o primeiro filme preto e branco que ele fez também. Então, foi uma oportunidade dele experimentar isso também, sabe? E Larry é um excelente profissional e contribuiu muito para esse filme. Vocês vão ter a oportunidade de conferir tudo isso logo após a entrevista. O filme O Corpo que Me Pertence será exibido na íntegra. Um curta de 19 minutos, não é isso, Érico? Correto. Érico, e a trilha sonora, como que foi construída? A trilha sonora, eu tinha ideias de coisas que eu queria. Eu queria sempre um ruído que incomodasse ao fundo, assim. Sempre, eu vi uma frase que fala assim, às vezes o silêncio é tão barulhento. E aí, toda cena sempre tem um zumbido de alguma coisa, sempre tem um ruído. Então, a música da primeira cena, ela foi construída por um compositor lá da faculdade, o Pedro Mendes. E o restante a gente foi fazendo experimentações, como, por exemplo, coloquei o gravador dentro do congelador e fechei e deixei gravando. Aí você consegue captar alguns sons estranhos, tipo dos líquidos da geladeira, o som do gelo, tipo, estralando. Eu peguei sons do ruído do computador, distorci. A cena onde ele encontra o corpo, o meu software de edição deu um problema. Só porque quando eu exportava isso, o problema desaparecia. Aí eu peguei e gravei o problema no monitor e usei esse problema como a trilha sonora do ruído. Então foi uma trilha toda produzida com as coisas que eu tinha em casa. Eu peguei uma mesa de metal e arranhei ela e gravei isso e distorci. Então foi uma trilha sonora construída toda na base desses efeitos, assim. Você falou da questão do corpo. Por que esse título, O Corpo que Me Pertence? A primeira coisa que surgiu desse filme foi esse título. Eu acho que era porque eu estava muito incomodado com esses conflitos do corpo, sabe? Do corpo da gente enquanto uma espécie de prisão, enquanto tipo, a mente da gente só evolui e o corpo só decai até o fim da vida. E isso foi a primeira coisa que surgiu e foram juntando outras coisas, tipo, o personagem encontra um cadáver no quarto dele. Isso veio de inspiração de um ex meu que contou que conheceu uma pessoa que chegou em casa bêbada e encontrou um cadáver no quarto. E aí isso foi juntando com símbolos meus, com outras coisinhas e foi surgindo um filme. E aí esse filme sempre me trazia uma ambiguidade do tipo o corpo que me pertence em relação ao nosso próprio corpo e o corpo que me pertence em relação à responsabilidade que a gente tem sobre os corpos dos outros. Então, eu sempre imaginei esse personagem como alguém que tentasse meio que dominar o corpo de uma outra pessoa ao ponto de chegar a matar essa pessoa e depois ter que lidar com a responsabilidade disso. Então, mas aí sempre nesse jogo de corpo físico e consciência. Tipo, tem até uma frase que o personagem fala que pra mim resume muito essa relação. Que é, você trouxe a carne, mas esqueceu da luz. Ele tá meio que comentando a decadência do Heitor do tipo, eu preocupei com isso, mas eu não preocupei com isso. Um dos personagens é gay. Por que você inseriu um personagem gay na história? Ou não tem motivo? A motivação é que eu acho que é uma realidade que eu conheço mais, por eu ser gay, assim. Então, eu acho que eu vou sempre abordar personagens gays, mas não em relação aos conflitos óbvios que são abordados, sempre porque, tipo, tentação, ele é sobre traição. Traição é uma coisa que acontece tanto com héteros quanto com gays.
Mas eu falei do universo gay porque é o universo que eu conheço melhor. No caso do corpo, eu queria aquela relação entre os personagens fosse uma relação gay porque é um tipo de conflito que eu conheço melhor. É o querer o cara que você não pode ter. É o não se aceitar porque você tem um bloqueio aqui, entendeu? Mas você não aborda a questão do homossexualismo, de personagens gays, dentro de uma ótica tradicional. Você procura dar outro viés. O personagem gay é um assassino. Sim. No caso do corpo, sim. No caso do Tentação, é só um conflito normal de desejo, sabe? Às vezes você tem uma pessoa e sente desejo pela outra. Isso acontece com qualquer ser humano no mundo. E como você lida com isso, não tem relação nenhuma se você é heterossexual ou se você é homossexual. Vamos falar então de outro trabalho seu, que é Tentação. Também nessa linha de surrealismo, de experimentação? O Tentação, ele tem menos isso, mas ele tem algumas coisinhas, assim, que eu tava testando, eu acho que pra melhorar para trabalhos futuros, assim, tipo... Tentação também tem esse deslocamento, igual no corpo tem a questão da noite eterna, assim, né? E no Tentação a gente nunca sabe se é noite ou se é dia que as coisas estão acontecendo também. No Tentação eu tive a oportunidade de experimentar cenas de carro também, que é uma coisa que quando eu estava na faculdade era uma coisa difícil de se pensar, assim, né? E foi um lugar que eu pude testar a minha criatividade para direção, cortes e como que é essa questão de dirigir, né? Como que é esse negócio de... que é técnica de direção? Então, ali eu estava testando algumas brincadeirinhas que eu ia usar depois. Teve aniversário da Rita lá no trabalho. Mas quem que é Rita? A Rita, que traiu o marido com o policial que faz a ronda com seu pai. Não lembra da Rita? Vai dormir. Eu me dei de ideia, até como vim aqui me buscar. O João tá no banho. João? Na época do Tentação, a minha inspiração foi mais voltada para filmes LGBT, assim mesmo. Eu sempre tive um pouco de problema com filmes LGBT justamente por causa disso, porque as temáticas tendem a se repetir muito. Ou é o cara que está sofrendo porque a família não aceita, ou é o cara que está sofrendo porque está doente, ou é os caras não ficam juntos porque um morre no final. Isso sempre me incomodou muito. Aí eu fui vendo outros filmes que fugiam um pouco desse padrão, por exemplo, uma referência que eu tentei puxar para o Tentação, é Amores Imaginários, do Xavier Dolan. Não sei se o nome dele fala assim, mas... É isso. É quase isso. É quase isso. E a minha ideia no Tentação era brincar com cor. Eu acho que por isso que o corpo ele é preto e branco. Eu queria testar uma coisa diferente, era contraste no caso. Mas no caso do Tentação, sempre tem a presença do vermelho quando a figura de desejo do cara que está querendo trair aparece. Então o vermelho vem para simbolizar isso, que o vermelho é uma cor muito importante para mim também, muito forte na minha vida. Então, Tentação foi meio que uma brincadeira de cor, uma brincadeira de enquadramento. Foram outras coisas, assim, mas não tem ligação com o surrealismo. Assim. Érico, então essa questão de realizar uma cena que poderia parecer muito difícil, você descobriu como viabilizar isso no filme Tentação. Você começou a descobrir isso ali, no seu primeiro filme. Cita um exemplo, por exemplo, de uma cena que parecia impossível de realizar e você descobriu
como superar as dificuldades e fazer essa cena. No Tentação, só para explicar um pouco da dificuldade que foi fazer o filme, a gente realizou ele com R$2.000, que foi o valor de um prêmio que a gente ganhou por um filme do meu ex-namorado. A gente fez um filme e ganhou um prêmio que deu para comprar uma câmera, dar um pouco de grana para a equipe que tinha trabalhado nesse primeiro filme, e sobrou esse dinheiro onde a gente fez o meu primeiro filme, que foi o Tentação. Tipo, a gente começou a gravar o Tentação, de repente caiu uma árvore no lugar onde a gente estava gravando, acabou a energia de tudo, a gente teve que cancelar set, as pessoas tinham que se alimentar, então foi uma coisa muito caótica. E aí a questão... Tinha uma cena que envolvia carro no Tentação. E aí, para poder fazer o carro em movimento, era uma coisa muito complicada, porque o ator ia ter que atuar, e isso era muito perigoso, que você ia ter que estar numa estrada. O ator não era profissional, foi uma experiência minha também de dirigir um não ator, que eu acho que próxima vez que eu tiver a oportunidade de dirigir um não ator, eu vou ter mais propriedade para poder fazer isso. E aí uma coisa que eu vi um vídeo que ensinava 3 maneiras fáceis de se fazer uma cena assim. A primeira era deixando o lado de fora do carro todo escuro. A segunda era usando projeção em uma parede para poder parecer que tinha na janela estava tipo passando uma rua, né? E a terceira era através do chroma key, só porque como o filme tinha toda essa vibe de você não sabe se é dia, você não sabe se é noite, eu usei o escuro. Aí nós pegamos o carro, colocamos dentro da quadra da UEG, e aí de noite, já não tinha mais ninguém na faculdade, apagamos todas as luzes e gravamos a cena dessa forma, e depois só colocamos imagens de arquivo de estradas reais e a trilha sonora de carro. E as pessoas sempre que vêm falam, nossa, vocês gravaram isso numa quadra? Como assim? Aí a gente usou lanternas para poder simular luzes de carro no fundo, passando... São todas técnicas que eu aprendi no YouTube, assim, e que eu acho que contribui muito. Quem quiser assistir esse filme, ele está disponível no YouTube? Ele está disponível na internet, está aberto no Vimeo. É só acessar, Tentação Érico José. Sim. Muito bem, Érico, nós estamos chegando ao fim do programa e antes de terminar, eu queria que você sugerisse um filme, ou 2 filmes, ou toda a obra de um diretor, aqueles filmes, aquele diretor que ninguém pode deixar de assistir. Que ninguém pode deixar de assistir? Apesar de eu ter os meus preferidos, eu acho que Ingmar Bergman seria o diretor escolhido para falar assim, esse cara foi foda. E qual filme dele? Ou todos? E eu gosto muito do A Hora do Lobo e também gosto muito de Mônica e o Desejo. Mas também vou sugerir um outro filme que foi o que me fez despertar para o cinema, que é 2001, Odisseia no Espaço. Completou 50 anos recentemente, agora. Que foi o filme que me fez, assim, pensar, eu quero fazer isso. Muito obrigado pela presença. E você assiste agora O Corpo que Me Pertence, de Érico José.
noite. Posso te ajudar? Tô com o quarto ali. Quer dar uma passadinha lá?
Conversar um pouco comigo. Heitor. Já tô indo. Ai, tá cada vez mais difícil, viu? Hoje mesmo eu não consegui nenhum centavo. Mas nesse tempo, ninguém sai de casa. Você trouxe a carne, mas esqueceu da luz. Toma. Tá tudo bem? Você fez o jantar? Eu vou... Não. Não fiz. Calma, só quero pegar um cigarro. Tá na cozinha. O cigarro tá na cozinha. Tem alguém aí? Eu tô só. Acertou as contas? Não, eu fui roubado no dele. E agora? Como é que termina essa história? Heitor, tira a caminhonete pra guardar minha moto. Já eu tiro. Só tô resolvendo o problema. Tô esperando. Vai sair ainda hoje? Deixa eu só trocar de roupa. Já eu venho. Espera. Você terminou com a caixa? Que caixa? A única. Acabou. Já tava na hora, né? Ela nunca valeu nada. Queria beber alguma coisa. Você sabe onde comprar? Ué, você não sabe não? Eu sei aqui. O que eu ganho com isso? A gente bebe? Vai lá. Vou fazer algo pra gente comer. Espera. A gente bebe junto. A gente bebe junto. Já volto.